Muito obrigada. Agora eu convido e anuncio, né, a palavra do nosso ilustríssimo e queridíssimo, né, doutor Elias Knob, uma pessoa que acho que querida por todos, acho que todos colocou aqui. Eu tenho uma admiração, um carinho muito grande pelo senhor. Se sinta-se muito abraçado, que se fosse pessoalmente a gente estaria dando um abraço. Obrigado mesmo por esse momento bastante importante para todos nós. A palavra é toda do senhor. Bom, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui. E eu acho que agora seria a hora de eu falar aquilo que eu falei no começo, é que com esse sistema de teleaulas, a gente ainda não está 100% adaptado, apesar de eu ter feito frequentemente apresentações, mas eu repito mais uma vez para vocês, falar de terapia intensiva para mim é muito prazeroso e é muito emocionante. No mês que vem, no dia 18, eu estarei completando 49 anos que eu fundei a UTI do Einstein, numa época que não existiam UTIs. Então, eu vivi a criação e continuo vivendo as UTIs. Hoje mesmo eu estava cuidando de pacientes na UTI, inclusive paciente com Covid. Mas, como eu já tinha dito, quando pediram para escolher o tema dessa apresentação, eu tenho uma série de aulas que eu já dei na minha vida, no Brasil, fora do Brasil, e eu achei que seria interessante analisar como que é essa relação de pandemias e as UTIs. E eu fiz um levantamento, montei uma aula, e eu gostaria que vocês apreciassem e depois comentassem sobre a aula. Eu vou tentar agora fazer um compartilhamento da tela. E esse é o assunto da apresentação de hoje, as pandemias e as UTIs. É claro que é um assunto complexo, é claro que é extenso, e eu não encontrei assim, também não procurei profundamente, um assunto, um texto que abordasse esse assunto de uma maneira profunda. Então, eu fiz um ensaio sobre esse tema. Um dos hobbies que eu tenho, e talvez o principal, é fazer turismo. E numa dessas viagens que nós fizemos, eu e minha esposa, na região da Borgonha, na cidade de Bonn, nós visitamos um ponto turístico muito interessante, que é o Hospice de Bonn, ou Hotel Dieu de Bonn. Essa estrutura foi construída em 1443 e era uma estrutura que, na verdade, não era um hospital. Era um lugar assim para acolher os desabrigados, os famintos, aqueles indivíduos sofridos, e eles ficavam em ambientes como este que nós estamos vendo. E quando eu entrei, bati o olho nessa estrutura, eu vi cubículos de leitos tendo pessoas, as irmãs de caridade, numa posição que permitia que elas observassem o que acontecia com essas pessoas que estavam aí internadas. Eu falei, deixa eu tirar uma fotografia, porque para mim isso daqui parece uma UTI, mas não existia nem hospital para valer em 1443. Mas essa imagem, esse layout, me lembrou muito o layout de uma UTI. Mas as UTIs, na verdade, elas foram criadas pela mãe da enfermagem, a Florence Nightingale, que era uma nobre inglesa, e ela foi para a Guerra da Crimeia como enfermeira e participou intensamente dessa guerra. Isso foi em 1850. Naquela época, a mortalidade nessas guerras era muito elevada, era uma carnificina. E ela, a jovem Florence Nightingale,
com 38 voluntárias, elas conseguiram criar uma estrutura sem nenhum equipamento especial, mas simplesmente separando os pacientes graves dos não graves, mudando esse layout, conseguiram, naquela época, reduzir a mortalidade de 40% para 2%, usando essa técnica de separação e de monitorização. Provavelmente, ela foi a criadora do conceito de terapia intensiva. Isso eu tive a oportunidade de ver em Londres, no Museu da Florence Nightingale. E, naquela época, existia uma exposição concomitante sobre a pandemia da gripe espanhola, que foi uma coisa de arrepiar, e eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês. As pandemias, elas são históricas, são bíblicas. Desde a pandemia de tifo, que aconteceu em Atenas, e outras pandemias são muito características da história da humanidade. Uma pandemia que marcou muito a história da Europa foi a pandemia da peste negra, a peste bubônica, em 1347 até 1351. Uma outra, que nós já falamos, essa gripe espanhola de 18 a 19. Depois, em 81, uma epidemia, uma pandemia de HIV/AIDS. E, atualmente, nós estamos vivendo um terror, que é a pandemia do Covid-19, que começou em 19 e ainda continua, e nós não sabemos até quando ela vai continuar. A pandemia da peste negra, que foi de 1343 ou 1347, durou uns 10 anos, ela foi marcante na história da humanidade. A peste negra, a peste bubônica, ela causou a morte de 2/3 da população europeia. Ela começou no sul da França. Ela foi causada por ratos que eram infestados pela Yersinia pestis. Essas pulgas continham a Yersinia pestis, e essas pulgas, elas frequentavam todos os ambientes onde tinham ratos. E os ratos existiam em todos os lugares. Uma higiene muito ruim naquela época no sul da França, assim como em outros lugares da Europa. Esses ratos eram movidos de um lugar a outro através de porões de navios. E, quando ela começou no sul da França, ela não foi muito levada a sério, mas, com o tempo, ela foi disseminando e causando assim um terror, e essa peste negra avançou para o centro e norte da França, para as regiões vizinhas da Europa, e foi subindo, 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 até a região da Inglaterra, da Escócia e assim por diante. Ela era chamada de peste bubônica porque os gânglios ficavam engurgitados, muitos deles se abscedavam, trazendo um mau cheiro, e esse mau cheiro ele se disseminava, e é por isso que foi lançado naquela época esse tipo de máscara de couro com forma de bico, que era mais para prevenir, para defender os inspetores sanitários da época desse cheiro que era exalado pelos pacientes com a peste bubônica. E ela era chamada de peste negra porque esses pacientes, essas pessoas, acabam tendo uma infecção que se disseminava e trazia um aspecto negro da cianose que eles apresentavam. Então, isso foi uma coisa assim, muito nítida, muito marcante na história da humanidade, essa peste negra, que matou muito mais do que a gente pode imaginar numa epidemia atual.
Mas o que chamou a atenção, o que chocou muito na nossa época mais recente, foi a pandemia de gripe espanhola. E essa pandemia de gripe espanhola, ela começou em 1918, bem numa época de guerra, a Primeira Guerra Mundial, onde existia uma carnificina, aquela guerra das trincheiras, e muitos países estavam despreparados para adotar qualquer atitude de defesa na saúde da sua população. Acredita-se que essa pandemia de gripe espanhola, ela começou nos Estados Unidos, mas não é certo. Mas o que é certo é que ela disseminou em todo o mundo. E foi marcante a mortalidade que aconteceu em vários países do mundo. Aqui nós temos uma estatística que na Índia chegou a quase 20 milhões de habitantes, e ela foi se disseminando, e trouxe uma conotação muito emocional naquela época. Os médicos, enfermeiros, os profissionais de saúde, voluntários, muitos deles estavam longe de suas casas, enfrentando, participando da guerra, e tiveram as estruturas de saúde que lidar com um aumento súbito de pacientes nos hospitais e nos ambulatórios dessas cidades, grandes cidades, começando principalmente na Europa, naquela região da Inglaterra, de Londres. O que os enfermeiros, o que os profissionais tinham de recurso comparado com o que nós temos hoje? Aqui, essa foto, essa imagem desse museu da Florence Nightingale, nessa exposição, as enfermeiras trabalhavam numa comunidade, não tinham nada a seu dispor. Elas tinham uma bolsa com termômetro, com álcool, com creosol e alguma coisa. Esses eram os recursos que esses profissionais tiveram, e muitos desses profissionais morreram. Enfermeiros, médicos, professores que se aventuravam. E aconteceu uma coisa muito trágica naquela época, porque as pessoas que tinham a gripe espanhola, elas começavam a ficar cianóticas, elas começavam a ter perturbações mentais, fora aquelas perturbações que nós conhecemos, de quadro de sepse, de insuficiência respiratória. Então, eles saíam de casa e, às vezes, não voltavam para casa. E quando as pessoas sabiam que estavam com a gripe espanhola, elas já imaginavam o que poderia acontecer com elas. Era uma tragédia. Aqui nós temos um exemplo que é citado nesse museu, que esse padeiro, com esse nome Leonard, ele estava tão perturbado que, quando ele soube que estava com a gripe espanhola, deitado numa cama, ele matou a esposa e 2 crianças antes de cometer o suicídio, porque todos eles perceberam que ter a gripe espanhola, depois de uma certa fase, era sinônimo de morte. Este era um tipo de equipamento que era usado para ventilar pacientes naquela época. Era um tipo de Foley, era um ventilador manual, se colocava um tubo na garganta, na traqueia desses pacientes, alguns faziam até traqueostomia, e eles ficavam ventilando esses pacientes manualmente. Mas naquela época não tinha ainda antibióticos, não tinha alguns recursos que nós temos hoje. E foi uma tragédia, uma morte assim, e que pegou vários lugares do mundo. É citado que no Brasil, naquela época, os 300 mil brasileiros faleceram. Mas esse dado não é certo. Se for isso, hoje em dia nós estamos tendo mais mortes do que naquela época. Provavelmente foi muito mais do que isso. Na gripe espanhola, nós estamos vendo aqui cenas
muito semelhantes a que nós encontramos nos dias de hoje. Nós vemos famílias usando máscaras, famílias reunidas próximas, mas dentro de um conceito de família, pacientes que eram transportados em padiolas e aquelas propagandas, aqueles avisos na imprensa para interromper a disseminação da influenza, fique em casa. Outra mensagem, todo mundo tem que usar máscara. Notícias públicas em jornais. Para evitar a disseminação da gripe espanhola, todas as escolas públicas e privadas, igrejas, teatros, etc., piscinas, hotéis, devem ser fechados. Outra, a epidemia da gripe espanhola não é uma piada. Acontece que existiam muitas pessoas, naquela época, que eram contra o lockdown, contra a interrupção, contra o distanciamento. E eles faziam um tipo de patrulha, lutando contra essas ordens administrativas e sanitárias. Tentaram implantar um método de aproximação com uma segurança questionável, porque isso não se vê hoje em dia e parece que isso não deu certo, um beijo usando máscaras. Mas ela disseminou em todo o mundo. A paisagem no mundo, na época da gripe espanhola, era terrível. Se hoje nós estamos chocados com essas mortes que nós temos, 370, 380 mil no Brasil, e outras mortes que nós estamos vendo a mais, naquela época da gripe espanhola, 20 milhões, 50 milhões, não se sabe exatamente, de pessoas morreram em todo o mundo. A imagem em todos os países, em qualquer um dos cantos do mundo, era igual a essa. Pessoas deitadas em máscaras, alguns hospitais de campanha nos Estados Unidos, na Alemanha, na Rússia, na Índia, uma imagem muito semelhante. Mas o que eles tinham de recurso? Como que eles podiam tratar os pacientes, dando algum tranquilizante, algum sedativo? Nem isso eles tinham. Não tinha antibiótico naquela época. Então, realmente, essa pandemia da gripe espanhola marcou a história da humanidade. Também naquela época, durante a gripe espanhola, numa cidade como Boston, muitos se recusaram a fechar escolas. E as crianças começaram a pegar a gripe espanhola e começaram a morrer. E isso foi uma tragédia. Tiveram que rever as estratégias, mas depois que muitas crianças morreram. E aqui no Brasil? Olha a Gazeta de Notícias no Rio de Janeiro. O Rio é um vasto hospital. As pessoas trajando com máscaras, as famílias juntas, reunidas. A invasão da influenza espanhola, a desídia criminosa do governo. Não há médicos, não há remédios. O povo sofre os horrores da exploração. Socorro, é preciso demiti-lo. São notícias que a gente vê nos dias de hoje também. E uma outra coisa interessante, medicações milagrosas. Use comprimidos de oxiforme. Esse nós não conhecemos, mas esse outro daqui, naquela época também muita gente preconizava. Contra a espanhola, comprimido de cloroquino, tome um ao dia, específico e infalível contra a gripe epidêmica. Tinha até endereço da drogaria. E as notícias, as providências do governo, de muito pouco valeram até agora. Foi uma época muito difícil, aqui no Brasil também, mas não dá para se comparar com que, apesar deles não terem recursos naquela época, não dá para comparar com o que nós estamos vendo agora.
leitos de campanha, estruturas com pessoas tentando impor a ordem, presença de escoteiros tentando ajudar no combate a essa pandemia. E o que se acredita é que, como eu já disse, que os primeiros casos de gripe espanhola foram registrados nos Estados Unidos e acredita-se que essa doença matou pelo menos 50 milhões de pessoas, mas o número verdadeiro não é conhecido. E seguramente não foi 50 milhões, foi muito mais do que isso. Terminou a Primeira Guerra e logo depois, 39, por aí, 40, já estávamos no meio da Segunda Guerra Mundial e aconteceu uma pandemia de tifo no gueto de Varsóvia, que nos ensinou algumas lições. O que aconteceu no gueto de Varsóvia? Vocês sabem pela história que, em outubro de 1940, detectada aquela epidemia de tifo, os nazistas criaram a Seuchensperrgebiet. Eram guetos com muros de 3 metros por 18, e eles acreditaram que a fome e o tifo seriam uma arma genocida contra os inimigos do nazismo. A propagação do tifo foi atribuída e tiveram muitas acusações contra os judeus, como deste autor, em 1941, e acharam que, para resolver, ele e os outros companheiros dele acharam que, para resolver a propagação do tifo, deveria haver uma aniquilação daqueles que estavam nos guetos. E Hans Frank propôs o genocídio de 3 milhões de judeus como uma forma inevitável para o bem da saúde pública. Mas o que aconteceu depois que terminou essa fatídica guerra, essa fatídica matança, esse genocídio? Eles perceberam que as pessoas que estavam fora do gueto de Varsóvia tiveram uma mortalidade 2 a 3 vezes maior em relação àqueles que estavam dentro do gueto. O que aconteceu? Que dentro do gueto existiam médicos judeus, enfermeiros judeus que se reuniram e estabeleceram algumas atitudes de prevenção sanitárias e distanciamento. E isso ajudou a reduzir a mortalidade nessa população, pelo menos em relação ao tifo. Mas eles acabaram, de uma forma ou de outra, sendo dizimados. Com isso se demonstrou que a prevenção evitou uma catástrofe sanitária. Mas a história da UTI tem um ponto fundamental, uma marca fundamental. Foi a epidemia de pólio que aconteceu na Dinamarca, principalmente em Copenhague, e na Califórnia, lá na década de 50. Eu tive a oportunidade de visitar, na minha época de estudante, o hospital na Dinamarca, o hospital em Copenhague, e eu cheguei a ver 2 professores com paralisia. Aqui no Brasil, nós sempre chamamos essa paralisia de paralisia infantil, porque dava muito em criança. Isso é uma característica de países subdesenvolvidos do terceiro mundo, onde que as crianças se contaminavam muito mais que adultos. E lá na Dinamarca, os adultos eram contaminados e eles tinham paralisia na idade adulta. E o que se fazia para o tratamento? Naquela época se utilizava o pulmão de aço. Só que o pulmão de aço já era uma estrutura obsoleta e só tinha um na cidade de Copenhague. E lá existiu um anestesiologista chamado Bjørn Ibsen. Ele desenvolveu uma técnica diferente. Ele conseguiu, com uma ventilação diretamente no pulmão, usando traqueostomia, manter alguns pacientes sobrevivendo um tempo maior. E teve uma experiência com um jovem de 12 anos,
E ele ficou bombeando ar em pulmões por dias a fio. E os ventiladores modernos não existiam naquela época. Mas como cuidar de uma centena de casos de crianças e de adultos que dependiam de uma assistência respiratória que o pulmão de aço não dava conta? Médicos e estudantes acabaram se revezando e manualmente ficavam ventilando os pacientes. E Ibsen criou uma unidade médica monitorada, mantendo esses pacientes numa ventilação, com uma ventilação ininterrupta. A mortalidade caiu para 31% e 120 pessoas ou mais foram salvas. Foi possível manter pacientes vivos por muito tempo num só local. Naquela época, Ibsen saiu da Dinamarca porque ele sabia que na região de Pittsburgh, se eu não me engano, existia um tipo de ventilador, um aparelho que poderia fazer o que eles estavam fazendo manualmente. Ele conseguiu trazer esse aparelho, que não foi muito valorizado nos Estados Unidos, mas também esses aparelhos não tinham um circuito eletrônico para ficar movimentando, fazer essa ventilação constantemente. Mas, com o tempo, eles foram desenvolvidos, mais lá na Dinamarca do que nos Estados Unidos, e assim nasciam as unidades de tratamento intensivo. O que ficou demonstrado? Quais foram as lições da epidemia de pólio na Dinamarca? As UTIs, os ventiladores e médicos, mais autoridades e a população se reúnem todos em uma mesma causa, científicas e reais. Dessa maneira, foi possível conter uma epidemia. Alguns anos depois, em 1952, foram feitos estudos para a vacina de poliomielite, inicialmente Salk, depois Sabin, e no ano seguinte a cura foi anunciada. Eu não me lembro muito bem dessa época. Eu cheguei a tomar a vacina de Salk e eu me lembro a felicidade que meus pais tiveram quando viram que eu tinha tomado essa vacina. Foi uma grande vitória da medicina, uma grande vitória da ciência, uma grande vitória da humanidade, o que aconteceu naquela época. E as UTIs? As UTIs surgiram nos Estados Unidos em 1950, no Brasil, em 1970. Essa epidemia de pólio na Dinamarca e na Califórnia foram fatores muito importantes na criação das UTIs. Mas os centros de recuperação de cirurgias também tiveram um protagonismo muito, muito importante na criação das UTIs. Essa parte eu me lembro muito bem, porque quando eu me formei, quando eu era residente, não existiam UTIs. O que a gente fazia? A gente pegava, quando tinha um paciente no andar do hospital, nós residentes, quando esse paciente demandava um cuidado maior, a gente se revezava, a gente se reunia nos quartos dos pacientes. E a gente revezava, um ficava de dia, outro à noite, ficava uma enfermeira de dia. Então, o que acontecia? Existiam quartos de pacientes lá no Hospital São Paulo, nos diversos andares, e que tinham um aglomerado de pessoas. Então, se a gente tivesse 5 pacientes graves, tinha 5 aglomerados. Então, chegou-se a se pensar, por que nós não juntamos todos esses num local só, como o centro de recuperação? Porque no centro de recuperação, nós tínhamos mais que um paciente em observação lá. Tinha um paciente que fazia cirurgia abdominal, um cirurgia torácica, então eles foram se concentrando e lá apareceram os primeiros monitores e tinha um defibrilador. Com o tempo, os centros de recuperação viraram um centro onde os pacientes graves ou potencialmente graves eram direcionados do pronto-socorro ou dos andares do hospital ou após as cirurgias. Mais do que tecnologia, a organização e a presença de recursos humanos adequados foi essencial para que se tivesse um melhor resultado no tratamento desses pacientes graves.
Eu mostro para vocês aqui, com muitas saudades, a Escola Paulista de Medicina. A Escola Paulista de Medicina, na Vila Clementino, onde eu estudei, onde eu me formei em 1967, e atrás, o Hospital São Paulo. Foi nesse lugar que eu frequentei esse tipo de enfermaria, com pessoas muito simples, muito queridas, com irmãs de caridade, onde, eu posso dizer, eu construí os meus pilares de medicina. Eu sou eternamente grato ao que eu aprendi lá com meus professores. E era nesse lugar que, quando esses pacientes tinham algum problema maior, eles eram direcionados para os centros de recuperação. Mas as UTIs, na verdade, elas se originaram, em grande parte, por causa dos centros de recuperação. Mas também com o advento de monitores cardíacos, o aperfeiçoamento do tratamento do infarto do miocárdio e de arritmias cardíacas, houve um grande desenvolvimento no tratamento de pacientes graves. Em 1967, o ano que eu me formei, foram criadas as primeiras unidades coronárias. Hoje nós completamos 54 anos de fundação, de criação das primeiras unidades coronárias. Eu tive a oportunidade, ainda como residente, introduzir no Hospital São Paulo a lidocaína, a furosemida, o ácido eteclínico, depois o verapamil, depois a mildarona, enfim. O pronto atendimento, as salas de recuperação, reuniam esses pacientes graves. Foi na época que foi introduzida a pressão venosa central. Eu me lembro do 4º ano de medicina, essa fantástica pressão venosa central era o máximo controlar a hidratação do paciente, insuficiência cardíaca, reposição volêmica, a avaliação da perfusão, o equilíbrio ácido básico, a gasometria, as determinações do equilíbrio ácido básico com auxílio de equipamentos, o uso de corticoides em doses elevadas. Nós introduzimos em terapia intensiva o catéter de Swan-Ganz no Brasil. E em 1967, quando eu me formei, Favaloro, o argentino, em Cleveland, fez a primeira cirurgia de ponte de safena. Foi uma época assim, de grande desenvolvimento da medicina e de um grande aprendizado. Nessa época, eu tinha 28 anos de idade, eu fui convidado para montar uma UTI num local que era fora de São Paulo, porque a gente tinha que atravessar o Rio Pinheiros. Vocês repararem aqui que nós temos nessa imagem o Palácio do Governo, que ainda existe hoje do mesmo jeito, um dos prédios do Hospital Albert Einstein, e o Morumbi só tinha metade do estádio naquela época. Esse era considerado um hospital, um elefante branco. E muitos acharam que eu ia enterrar minha carreira indo para lá. Eu montei essa UTI. No mês que vem, nós vamos completar 49 anos. E ele não é um elefante branco. Ele tem feito uma medicina de primeiro mundo aqui no Brasil, com gente do Brasil. Essa é uma imagem da primeira unidade de terapia intensiva em 1972, monitores importados, nós tínhamos 4 leitos, e naquela época já foi criada uma das 3 primeiras unidades semi-intensivas do mundo. Só no Brasil que a gente chama de semi-intensiva. Em outro lugar do mundo é Step-Down Unit ou Intermediate Care Unit. Essa é uma imagem que pode não parecer, mas um dia eu fui assim também, com equipamentos bem antigos. Meus amigos, enfermeiros, médicos, nós sempre atuamos com uma equipe única.
é o lugar onde não se pode nem imaginar trabalhar individualmente, é o exemplo típico de onde se trabalha conjuntamente, é uma equipe só. E aqui tem mais alguns equipamentos interessantes. Esse monitor aqui em cima já era fabricado no Brasil, porque aquele monitor grande, importado, quando uma pecinha quebrava, nós tínhamos que esperar 3 meses para ela ser reposta. Esse bag de ventilação, as placas do Laun Cardioverter, Bernard Laun, que criou o primeiro defibrilador, ele morreu faz 1 mês e meio, conheci ele pessoalmente. O sensacional Bird, trabalhamos muito com esse ventiladorzinho à pressão, era uma maravilha. Nessa época de falta de ventiladores, ele ia ajudar bastante, pelo menos para os casos mais simples. Olha o tipo de sondas que a gente usava de intubação, como ela deveria causar um trauma na traqueia dos pacientes. Uns defibriladores, monitores portáteis, o surgimento da cintilografia pulmonar inicialmente, depois cintilografia cardíaca, os primeiros ventiladores a volume, Monaghan, talvez muitos não sabem, mas era um super ventilador, um Volkswagen, outros que foram se aperfeiçoando. E aqui nós temos as 3 UTIs que eu tive o privilégio de montar, a primeira em 1972, a segunda no ano de 2001, a segunda em 1975, 3 anos depois. E aqui nós temos ainda a UTI, onde nós estamos hoje, modificada, com um número muito grande de leitos de pacientes, principalmente nessa época de Covid. Chegamos uma época de ter, no departamento de doentes graves, não só UTI, todo o departamento tinha uns 300 leitos, mas de UTI, nós chegamos a ter 200 ventiladores, é uma coisa assim inimaginável. Logo depois, nós enfrentamos o primeiro impacto, mas não foi muito grande, a epidemia de meningite. Naquela época, nós ainda estávamos começando, e os pacientes com meningite, eles procuraram e foram dirigidos principalmente para o Hospital Emílio Ribas. A meningite aumentou muito em São Paulo, pacientes com encefalite. E uma coisa muito interessante que aconteceu e que saiu num artigo do Hélio Gaspari na Folha de São Paulo, agora, nesse mês de abril, 11/4, é que naquela época houve uma atitude do ministro da Saúde, não existia vacina, eles foram até a França, convenceram o laboratório, compraram a vacina, encomendaram e conseguiram vacinar produzir 60 milhões de vacinas. O Brasil tinha uma população menor e essas obras para multiplicar a capacidade de produção demoraram 3 meses e o Brasil conseguiu vacinar condignamente os brasileiros. Mas talvez uma epidemia que me marcou muito do ponto de vista emocional e me obrigou a ter uma série de reflexões da vida foi a epidemia de AIDS. A epidemia de AIDS foi uma lição de vida. Essa epidemia de AIDS, que começou nos Estados Unidos e veio assolando o resto do mundo, ele teve um maior antagonismo, maior virulência, não o vírus que nós temos agora, nem o vírus que existia lá. Foi o preconceito. O preconceito foi terrível, o que nós vimos acontecer aqui no nosso meio também. Naquela época, nós vimos cenas como essa de sofrimento, de famílias que eram desagregadas, de pessoas que eram perseguidas,
que aconteceu naquela época é difícil da gente imaginar, mas existiam muitas limitações para internar os pacientes, existia muito medo das pessoas de comparecer a um hospital onde que um paciente com AIDS tivesse sido internado. Os convênios bloqueavam, no começo não davam direito à internação desses pacientes. Existia um bloqueio total, uma restrição de internações, não só aqui no Brasil. Existia restrição de internação aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Existia uma proibição de internação. Na UTI, era proibido entrar um paciente com AIDS. Pelo menos isso aconteceu numa fase inicial. Ou o paciente ficava ultra isolado. Nós encontramos uma solução que eu vou mostrar depois, que foi internar na unidade semi-intensiva. Eu visitando o Mount Sinai, em Nova York, naquela época, tinha um amigo meu, médico, que estava lá, ele falou para mim, aqui, paciente com AIDS não faz cirurgia cardíaca, não aceita. Profissionais da saúde, muitos se recusavam a trabalhar aonde existiam pacientes com AIDS. E muitos profissionais da saúde chegaram a se contaminar e a desenvolver AIDS. Existia um desperdício enorme de recursos no sentido de se proteger, do profissional de se proteger. Eu me lembro que, naquela época, uma pessoa, para entrar na UTI, ou para entrar num quarto que tinha paciente com AIDS, ele tinha que se paramentar, ele tinha que usar gorro, tinha que usar luva, tinha que usar avental, tinha que usar propé, com medo de ser contaminado com a doença, ser contaminado pela AIDS. A manipulação, a medicação, a fisioterapia era também uma luta, porque poucas pessoas, poucos profissionais se aventuravam de tratar esses pacientes. As visitas eram proibidas. Existiam elevadores no Hospital São Paulo, eu me lembro que os colegas pediram para que o elevador de transporte de lixo fosse um elevador dedicado exclusivamente a médicos, para que não se misturassem esses profissionais com outros que estavam usando o elevador. O preconceito foi terrível. E as infecções por pneumocystis carini também foram terríveis, essas infecções em pacientes imunodeprimidos. E, com o tempo, eu me lembro que um infectologista vivo, muito amigo meu, um professor da USP, um dia nós sentamos e ele chegou e conversou comigo e me disse assim: eu tenho visto como vocês estão se paramentando, eu tenho visto como vocês estão se protegendo, mas você percebeu que, na verdade, quem tem que ter essa proteção é o paciente? E o paciente que é o vulnerável, ele que é imunodeprimido, ele que tem que ser protegido. A chance da gente pegar pode acontecer numa picada inadvertida, numa contaminação com sangue, mas isso é pouco comum. E, com o tempo, nós fomos criando esse conceito, fomos desenvolvendo, e a nossa equipe da UTI, quando tornou isso bem consciente para todos, foi a primeira. Começou a receber esses pacientes dentro da UTI, em lugares mais separados, e alguns pacientes ficavam internados na unidade semi-intensiva, mas com aquele conceito de que eles eram os vulneráveis e não os médicos. Eu me lembro que alguns médicos chegaram a tomar algum coquetel numa certa época porque haviam sido contaminados ou por acidente, mas eu não me lembro que teve algum profissional que realmente ficou internado grave. Eu sei que fora do hospital aconteceu, mas essa não foi a minha vivência. Mas foi uma época muito ruim, porque essa epidemia de AIDS era chamada de peste gay. O preconceito, a perseguição era enorme, era muito grande. E aqui foi uma solução que nós encontramos. Esse era um corredor daquela época, a UTI estava aqui dentro e a gente tinha os quartos que correspondiam à unidade semi-intensiva. Aqui tinha um posto de enfermagem, tinha um enfermeiro
perto do monitor, e os quartos da unidade semi-intensiva, aqui um outro posto de enfermagem, e aqui um paciente internado numa unidade semi-intensiva, não era paciente com AIDS, estava recebendo ventilação não invasiva, que estava começando naquela época, o CPAP, BIPAP, e esses pacientes acabaram ficando dentro desses quartos, recebendo esse tipo de assistência, e com o tempo esse preconceito foi sendo desmistificado, as drogas surgiram, e hoje todos nós sabemos que o AIDS é uma doença tratável e é uma doença crônica. Mas e as pessoas que não tinham possibilidade? E as comunidades carentes da periferia? Era uma tragédia. No Brasil, nos Estados Unidos, em todo o mundo, muitos se contaminavam. As doenças, o emagrecimento, a febre, as infecções de repetição e a mão amiga, que nem sempre existia e que progressivamente isso passou a acontecer com a sensibilização das pessoas e com o conhecimento melhor do que acontecia com essa doença. Naquela época, eu fui muito afetado emocionalmente com as coisas que eu estava vendo. E já há algum tempo, lá na UTI, eu pegava alguns fatos que aconteciam com os pacientes, alguma coisa além do que um choque, do que uma hipoperfusão, do que uma insuficiência respiratória, mas a natureza humana das pessoas, e comecei a escrever alguns livros de crônicas, memórias agudas e crônicas de uma UTI, vivências e confidências, mas nessa época eu escrevi esse livro, A Vida por um Fio e por Inteiro, e coloquei algumas histórias. Essa do pobre menino rico, olha só, gente, que ironia da vida. Era um menino que tinha hemofilia e que o pai era muito rico. Existiam fatores entre hemofílicos aqui no Brasil, que ele poderia conseguir aqui no Brasil, mas eles importaram da Suíça os fatores anti-hemofílicos. E esse sangue, esse material utilizado na Suíça, ele era proveniente da África. E isso acabou contaminando muitas pessoas em todo o mundo. E esse garoto, com 14 anos, eu fui atendê-lo porque ele estava com miocardite. E esse caso, inclusive, nós publicamos uma miocardite por HIV, tudo em decorrência de uma medicação sofisticada, cara, importada da Suíça, porém, que tinha um caminho vindo da África e que contaminou não só ele, muita gente. Essa história, drama na vida de um jovem, eu nunca me esqueço. Uma família de quatrocentões, brasileiros tradicionais, um rapaz entrou na UTI, quadro típico de AIDS, mas já não era até aquele começo. Ele já estava numa unidade em que tinha outros pacientes internados juntos. E o companheiro dele estava sempre com ele, ficava de manhã, de tarde, de noite. E os pais não apareceram. Num certo dia, os pais apareceram. Eram senhores assim, muito bem vestidos, com uma postura imponente, e ele, o filho deles, já estava entubado, ele estava no respirador, e eles fizeram de tudo para que a gente interrompesse o tratamento e sedasse o paciente. E naquela época foi um conflito, nós vamos ouvir quem? Os pais do paciente ou aquele companheiro, aquele que seria o tutor, aquele que ele provavelmente atribuiria a quem conhecesse os seus desejos. Foi um problema de muito conflito, com ameaça de processo, de justiça, mas nós garantimos o tratamento. O rapaz foi entubado, ele foi embora junto com o amigo dele, não voltou para a casa dos pais. Até 6 meses nós tivemos contato, depois não tivemos mais contato. Mas imagine num ambiente de UTI você ter uma vivência social, emocional, num caso como esse. E naquela época também, nós começamos a nos deparar até onde nós vamos investir, até quanto nós vamos investir num paciente que é desenganado, um paciente com uma neoplasia extensa, disseminada,
em que tudo é feito para manter uma vida, entre aspas, que nem sempre é uma vida que vale a pena ser vivida, devido a tudo que está acontecendo, e todo esse sofrimento, um desperdício de recursos, tanta gente precisando e a gente fazendo reflexões do dia a dia, o que fazer nesse tipo de casos, e até hoje nós enfrentamos esse tipo de problema. Voltei a escrever mais algumas coisinhas, e aqui nós temos uma boneca que tem uma história especial, e essa boneca, eu, de uma maneira jocosa, de uma maneira, às vezes até hilária, eu considerava ela como uma enfermeira que me ouvia e ela não questionava, porque era uma boneca, então eu acreditava que se ela não questionasse, estava certo o que eu falava. Na verdade, isso daqui realmente não aconteceu, mas essa boneca eu tenho, ela, Mafalda, e que ficava na minha sala, na minha frente, enfim, tem uma história como que ela foi aparecer lá. Então, essa parte humana, essa parte de histórias, essa parte de reflexão da vida, marcou muito para mim, porque quando eu entrei na UTI, eu tinha 28 anos de idade, e depois de 7 anos, a pressão era muito grande, e os problemas psicológicos, emocionais, de lidar com vida, lidar com tanta gente, a UTI foi crescendo, 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 lidar com uma equipe médica, uma equipe de enfermagem, diretoria, pressões de um lado para outro, então obrigou a gente a ver que existia alguma coisa a mais além do que aquela atividade médica diária, existia o lado humano das pessoas e assim por diante, que eu poderia ficar falando sobre isso daqui dias e dias. Mas nós chegamos nos dias atuais. O colapso, o Brasil vive o pior momento da história. Essa figura que parece uma figura artística, abstrata, desses vírus Covid, causando esse estrago no Brasil, em todo o mundo, em pessoas independentes, talvez ele seja um vírus bem democrático, porque pega qualquer tipo de pessoas, os mais ricos, mais pobres. Os mais pobres têm maior chance por questão de distanciamento, isolamento e assim por diante, que vocês sabem muito bem. Mas o que eu vi acontecer nessa época, eu não pensei que eu ia ver na minha vida. Pessoas cansadas, pessoas esgotadas, times de enfermeiros, times de fisioterapeutas, times de médicos, todos lutando, fazendo das tripas coração, tentando a todo custo salvar, embora eu não esteja numa linha de frente assim, entubando os pacientes, porque eu sou de um grupo de risco pela idade, eu tenho ido todo dia na UTI e tenho acompanhado, eu tenho pacientes meus com Covid, felizmente até hoje não peguei, e eu fico acompanhando o esgotamento, a necessidade de colegas mais velhos que já trabalharam na UTI voltar para dar algum plantão, nem que seja de 7 horas, nem que seja para ajudar a passar uma visita. Gente, outro dia eu passei na UTI e eu estava conversando com os meus amigos da coordenação, haviam 30 médicos de plantão em 24 horas para dar cobertura a esses pacientes. Aí eu também acabei dando algumas entrevistas. Essa pandemia escancarou a realidade da saúde do nosso país, a falta de leitos, o estresse dos profissionais. Hoje em dia, nós temos panelaços, nós temos manifestações da mídia, nós temos propagandas na televisão. Muito obrigado, vocês são demais, nós devemos tudo a vocês. Mas eu gostaria que isso, 1/10 disso, 1/100 desse sentimento,
permanecesse com as pessoas. Porque, na minha experiência, em outras vezes, as lágrimas quentes derramadas, vendo esses médicos, esses profissionais, meus amigos e companheiros, trabalharem, se desgastarem, sofrendo, essas lágrimas quentes, elas vão esfriar rapidamente. Qual é a recompensa que eles vão ter? Qual é o reconhecimento? Qual é o reconhecimento desse meu amigo aqui, meu colega, um dos grandes experts da UTI, um dos coordenadores, transportando um paciente de avião, um paciente com ECMO? Nós ganhamos muito conhecimento, nós aprendemos muito, a medicina evoluiu muito, a assistência respiratória, ela se aperfeiçoou muito. Nós temos um outro lado, além desse sofrimento, além dessa tragédia que está acontecendo, que foi o aperfeiçoamento dos profissionais. Eu tenho visto médicos que são ainda residentes, médicos que estão trabalhando há 1 ano, 2 anos, 3 anos, se desdobrando. Do ano passado para cá, nós aprendemos muito como tratar esses pacientes. A mortalidade vem diminuindo, mas nós não temos sossego. É cada dia vendo tragédias. Hoje mesmo eu tive uma despedida de um paciente meu de 30 anos que acabou tendo uma tempestade inflamatória no 17º dia, gente. Não é o que a gente estava vendo no ano passado. É uma tragédia que está acontecendo. Não é hora de fazer crítica a quem seja responsável por isso ou não, mas é uma realidade. É uma conscientização que nós estamos tendo da importância da saúde. E, como eu disse, eu só espero que isso não desapareça, que todo mundo lembre, que todas as autoridades, que todas as pessoas lembrem o valor dos profissionais da saúde, dos médicos, dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, dos nutricionistas, dos psicólogos, enfim, de todos aqueles que dedicam as suas vidas, não é nada poético, não é uma verdade, para salvar a vida dos outros. Olha aqui uma estatística que nós estamos vendo agora do dia 20, eu tenho até de hoje, parece que tudo está diminuindo um pouco, não só no Einstein. Nós damos assistência à instituição Einstein, Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, também é responsável por 2 hospitais públicos, o Hospital Vila Santa Catarina e o Hospital Dr. Moisés Deutsch, que fica no Embu-Mirim, além de uma unidade de pronto atendimento no Campo Limpo. Então, nós estamos numa época que parece que vai arrefecer. Até quando? Até quando nós vamos enfrentar esta cepa P1, as novas que estão aparecendo, as vacinas que nós não temos suficiente, e gente sofrendo, e gente sem poder trabalhar, e gente sem condição de prover as suas famílias com alimento? É uma época muito difícil. Aprendemos muito, uma mortalidade baixa em termos de comparação em nível mundial de pacientes com ventilação mecânica. Isso daqui é uma estatística em hospitais em geral. Nós estamos tendo uma mortalidade de 35% em pacientes com ventilação mecânica, e tudo isso às custas. Não é só de aparelhos, os aparelhos ajudam. Só que agora, os aparelhos que sempre faltaram, que não tinham em nenhum lugar do Brasil, de repente, todo mundo descobriu que precisa ter aparelho. Então, importa-se imediatamente milhões de aparelhos, centenas de aparelhos, milhares de aparelhos, e ainda estão faltando, gastando uma fortuna que poderia ter sido feito com planejamento de uma infraestrutura básica de saúde decente, que não aparece tanto quanto viadutos, mas que é necessário. E hoje todo mundo sabe que isso é necessário, que é essencial, porque a capacidade do brasileiro é extraordinária. Eu tenho visto colegas de UTIs de outras cidades, do Mato Grosso, de Pernambuco, com quem eu tenho contato, e parece que eu estou conversando com os médicos que estão lá no Einstein. Eu tenho certeza que vocês aí também estão desempenhando assim.
Esses que estão aparecendo aqui, que são residentes, os enfermeiros, os médicos da ecocardiografia, da cardiologia, da UTI, os estudantes da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein, os futuros médicos maravilhosos que estão lá, todos trabalhando junto, todos envolvidos. Aqui não tem diferença de quem que está deitado, aqui não tem diferença do profissional. Esse colega poderia estar em qualquer lugar do Brasil. É uma época muito difícil, é uma época em que os recursos humanos estão sendo valorizados. É uma época em que as pessoas estão sendo consideradas, mas que isso não seja tênue, que não seja passageiro. E não adianta só dar certificados, não adianta só dar festas comemorando a atuação desses profissionais. Eles têm que ser reconhecidos e que têm que ter uma tranquilidade, uma vida adequada, com uma remuneração adequada. E a gente espera que isso aconteça, que isso seja uma lição, que todos que sejam os responsáveis pela direção do nosso querido Brasil vejam com muito carinho, com muito respeito, e que eles realmente propiciem uma condição de saúde que o Brasil e que qualquer pessoa do mundo mereçam ter. Muito obrigado. É um misto de uma apresentação, de uma vivência, de um sumário de uma vivência, mas com muita emoção, porque eu não pensei, gente, que eu ia ver o que eu estou vendo nos dias de hoje. Muito obrigado. Eu fiquei muito contente de ser convidado. Eu adoro falar sobre terapia intensiva. É uma parte muito importante da minha vida, trabalhar com isso, escrever livros. E talvez a maior recompensa que eu posso ter é com 77 anos e todo dia na UTI, na cardiologia do Einstein, atender meus pacientes e discutir, participar de reuniões, etc. Gente, muito obrigado a vocês pela atenção e eu estou sempre à disposição naquilo que eu puder contribuir. Doutora Elias, a gente que agradece. Posso abrir uns 10 minutinhos para pergunta? Claro que pode. Se alguém tiver interesse de fazer alguma pergunta para o doutor Elias. Renata. Oi, doutor. Primeiro, agradecer o exemplo de vida do professor Elias. É bacana. Eu imagino que não tem sido fácil o senhor viver, como o senhor disse, nem toda essa vivência, que não imaginou que fosse passar pelo que está passando agora, isso tem que ser levado em consideração. Que perspectivas o senhor, como cardiologista, como intensivista, tem para 2021? O senhor acha que teremos uma terceira onda, uma quarta onda, uma quinta onda? Que perspectivas o senhor pode passar para essa rapaziada, essa meninada que está entrando agora no curso de pós-graduação em terapia intensiva? O que eles devem esperar para 2021, professor? Veja, eu gostaria de poder dizer para todos que nós vamos ter essa segunda onda, talvez uma terceira onda pequena, e tudo isso vai desaparecer, como aconteceu com as outras pandemias. Mas, pelo que a gente está vendo aí, essas mutações virulentas, olha o que está acontecendo hoje com essa mutação aí da P1, a virulência que vem, os pacientes estão tendo um perfil diferente, eles estão tendo aquele fenômeno inflamatório que a gente esperava no 6º, 7º, 8º dia, eu estou vendo tardiamente. Então, a única certeza que eu posso dizer que eu tenho é que eu não tenho certeza do que vai acontecer. Essa é a única certeza. Agora, uma certeza, vamos dizer assim, uma convicção eu tenho. Olhando para o passado, você pode prever o que vai acontecer no futuro. No passado, nós tivemos muitas pandemias e nós vamos ter as pandemias.
E, seguramente, uma pandemia que nós vamos ter num futuro não tão distante é a pandemia da resistência bacteriana com os antibióticos usados indiscriminadamente. Vejam bem, o que nós temos hoje. Vocês estão vendo aí, vocês estão atendendo o paciente, chega uma hora que não tem mais o que dar para o paciente. O paciente tem infecções resistentes, aparecem os acinetobacters, aparecem outros tipos, os fungos, e nós vamos usar o quê? E isso daqui é uma coisa muito, muito difícil que nós vamos enfrentar. As UTIs estão cada vez mais aumentando o seu número, a sua capacidade, o seu número de leitos. Quando eu montei a UTI do Einstein, tinha 4 leitos de intensivo e 4 leitos de semi-intensivo. Hoje, eu nem sei quanto, porque nós tivemos esse plano de contingência com aumento de leitos de UTI. Outro dia tinha uns 80 pacientes intubados, fora outros em UTI que não estavam intubados, fora os pacientes em semi-intensiva. Então, nós vamos ter que continuar sempre lutando contra alguns inimigos que vão aparecendo, e nós temos que estar preparados para isso. E nós só vamos melhorar essa condição quando nós tivermos um propósito muito sério de infraestrutura de saúde, com investimentos em saúde. Com um país como o nosso, qual é a porcentagem de residências que tem esgoto? E assim por diante. Vacinação, respeitar a ciência, enfim, um investimento e uma incorporação de todo o povo do que é uma epidemia. Todo mundo tem que saber e tem que dar a sua cota de participação também. E isso só se consegue com uma infraestrutura de saúde aliada a uma infraestrutura de educação. Uma está integrada, aliada à outra, não tem outro jeito. É só ver o exemplo de países mais desenvolvidos que também estão sendo afetados, mas com mais recursos, mais estrutura para lidar com uma situação séria como essa. Professor Nobel, aproveitando mais uma pergunta, Marco Antônio. Nós temos visto na terapia intensiva agora um boom de outros especialistas, e não só na terapia intensiva, mas mesmo fora, na CMC, médicos não especialistas em pacientes tão graves, tomando algumas condutas que não estão tão corroboradas pela literatura, né? Então, vocês têm visto, o senhor deve ter visto também, muitos pacientes que já chegam na UTI depois de terem tomado eventualmente cloroquina, agora menos um pouco, mas ivermectina, anita, usado corticoide de forma muito precoce, eventualmente, usado antibiótico terápico para uma doença viral. E isso, sem dúvida alguma, tem impactado de forma negativa no desfecho de alguns pacientes como esse. Qual que o senhor acha que é o papel do intensivista para poder fazer com que isso ocorra de forma menos prevalente e para conseguir melhorar um pouco o desfecho desses pacientes? Veja, há muitos anos atrás, nós juntamos a nossa equipe procurando uniformizar o tratamento e levantar os dados de tratamento. É o que se chama hoje de indicadores, que a gente não chamava de indicadores. A gente queria saber o que a gente estava fazendo, e nós chegamos à conclusão que a gente tinha que ter uma orientação mais ou menos uniforme. Não é que todo mundo ia ter que seguir aquilo, não era uma conduta engessada, mas nós tínhamos que estabelecer alguns guias que, no final, acabaram se transformando nos protocolos. Nós temos protocolos há muitos anos. Então,
as equipes de terapia intensiva, as equipes médicas, elas têm que seguir um direcionamento estabelecido pela direção do hospital. E qualquer hospital de bom nível que se preze, ele tem que estabelecer condutas baseadas em evidências, em ciência. O grande clínico William Rosler dizia que a melhor prática era com a experiência do médico associado à experiência dos outros, do seu time, ou dos outros que o acompanhavam na mesma estrutura, no mesmo hospital. Eu acrescento, baseado em evidências científicas robustas. Dessa maneira, você consegue estabelecer uma conduta bem sólida. Então, você traça os protocolos que não podem ser engessados. Existem estruturas médicas que recomendam ou recomendavam, por exemplo, o uso desses medicamentos que hoje existe uma série de evidências que não funcionam, que não têm aquela eficácia que se imaginava. Eu sigo a ciência, sempre segui, sou professor aposentado da Escola Paulista de Medicina, e eu me pauto pela ciência, mas no começo, quando apareceu essa pandemia, muitas pessoas, muitos colegas, baseados numa intuição e numa falta de evidência científica, recomendavam, olha, nós precisamos ter um pouco dessa medicação e dessa outra medicação. Foi muito rápido isso, porque à medida que o tempo foi passando, as evidências mostraram que muito daquilo que se pensava não tem aquela eficiência. Se a gente olhar para trás, a gente vai vendo que etapa após etapa houve uma progressão. Nós não podemos, com o conhecimento de hoje, criticar aqueles que adotaram algumas condutas no começo de uma pandemia. Mas hoje eu não vejo, hoje não, já há um bom tempo, eu não vejo justificativa para você usar estratégias e terapêuticas que não são comprovadas pela ciência. Não tem porquê. Não tem porquê. Então, a gente tem que respeitar a autoridade, a liberdade do médico, sim, mas baseado em evidências. A ciência progrediu assim. Tudo que nós temos hoje em medicina, tudo que nós praticamos hoje em medicina, em terapia intensiva e outras especialidades, foi baseado em evidências, em estudos, com evidências muito bem estabelecidas. Então, eu acho que depende muito dos princípios e os valores da equipe direcionados pela estrutura diretiva da instituição. É um assunto que tem trazido muitas controvérsias, ou melhor, trouxe muitas controvérsias um tempo. Para mim, acho que hoje não tem nada assim, de controverso nesse sentido. E lá nas UTIs que o Einstein tem, em hospitais públicos ou no próprio Einstein privado, nós seguimos, nós pautamos aquilo que está estabelecido. Perfeito, obrigado, doutor Elias. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Posso fazer mais uma pergunta? Sim. Então, doutor Elias, queria agradecer a palestra, né, a aula, a experiência que o senhor dividiu conosco e trazer uma pergunta sobre o que a gente está vivendo agora. A pandemia, ela trouxe a UTI para a minha vivência médica. Eu era um médico que não tinha tanto contato com terapia intensiva e acabei tendo que atuar em terapia intensiva por uma necessidade profissional e também por uma necessidade do serviço, né? Eu acredito que no Einstein não foi tanto assim, né, pela excelência do hospital, mas talvez nas unidades públicas
Na UTI que eu trabalho, por exemplo, vários otorrinos tiveram que ir para a linha de frente, vários médicos que não estavam também acostumados com a unidade de terapia intensiva tiveram que assumir, né, esse contato intensivo com os pacientes, né? Queria saber do senhor se você teve contato com esse tipo de experiência nos hospitais, de colegas que estavam fora da UTI, que tiveram que entrar na UTI para ajudar, e se houve alguma estratégia para acolher e treinar esses profissionais para prestar um serviço adequado, né? Porque foi uma situação realmente emergencial, né? Muito boa a sua pergunta. Eu vou começar pela conclusão. O que acontece no Einstein é o mesmo que está acontecendo onde você trabalha nos outros lugares. Eu passei ontem visitar um paciente, eu falei, o que você está fazendo aqui? Tem algum paciente hematológico? Não, eu vim aqui ajudar, dar plantão. E o outro que me atendeu, outro tio, o que você está fazendo aí? Você é só cirurgião? Poxa, o que você está fazendo aí? Eu estou ajudando. E eu tenho ido lá, eu não estou fazendo plantão, por vários motivos, mas eu vejo colegas de outras especialidades, colegas já que trabalharam na minha equipe da UTI no começo do ano 2000, voltando a dar plantão. Eu tenho visto isso. Eu contei aqui que teve um dia que eu cheguei lá, 30 médicos de plantão em 24 horas. Onde você vai arranjar tanta gente? Hoje em dia, a especialidade de terapia intensiva é das mais procuradas, gente. Das mais procuradas. Porque hoje estão vendo que você tratar um paciente grave, não adianta só ter boa vontade, você tem que ter treinamento, você tem que tratar um paciente. O intensivista tem que ter noções. A população está vendo, ele cuida do coração, ele cuida do pulmão, ele cuida do rim, cuida do cérebro. E tem que ser bom, humano, dar uma atenção psicológica para o paciente, e tem que conhecer os antibióticos. Realmente, trabalhar com terapia intensiva não é fácil. Não é fácil. E para você crescer cada vez mais, você tem que ter um plano de carreira que os hospitais não têm. E você tem que ter uma remuneração condigna, senão você não consegue trabalhar direito. Sabe? Tem que ter tudo isso, porque a terapia intensiva... Eu falei para vocês que quando eu me formei não existia terapia intensiva. Eu quis sempre ser cardiologista. Só que para ser cardiologista naquela época, eu tive que fazer 2 anos de residência de clínica. Depois cardiologia. E comecei a trabalhar quando apareceram as primeiras unidades coronárias em São Paulo. Então eu sabia mexer no monitor. É por isso que eu fui convidado para ir naquele hospital fora da cidade. E aí nós fomos aprendendo, fomos adaptados. Então eu sou um clínico que trata de doentes graves. O intensivista atual, ele tem que ter um conhecimento clínico, tem que ter uma formação clínica. Só que ele tem que saber entubar, tem que saber fazer a traqueostomia, tem que saber sondar um paciente, tem que saber passar... Hoje em dia, você usa PIC, mas na minha época tinha que passar o intracate, e uma série de habilidades cirúrgicas, clínicas, saber tratar muito bem, usar muito bem sedativos, analgésicos como um anestesista. É uma especialidade complexa, porque, eu não falei para vocês, mas na década de 80, até a década de 80, todos os acompanhantes que entravam na UTI, não na época da AIDS, eles tinham que se paramentar. Tinha que pôr gorro, tinha que pôr propé, tinha que pôr avental. Não podiam entrar para não levar, entre aspas, infecções para dentro da UTI. Até que a Associação Americana de Hospitais mostrou que isso não tinha valor. E nós fomos os primeiros a abolir isso e tivemos reclamações, até na imprensa saiu que esses médicos da UTI do Einstein e os acompanhantes que entram para visitar os pacientes na UTI não estão mais usando aquela barreira contra infecções. Então, também tem aquele preconceito já em relação a esse assunto. Então, nós fomos vivendo
tudo isso e nos adaptando. Eu acho que a formação do intensivista ela é uma formação pesada, ela é difícil. E o intensivista, de todas as especialidades médicas, é o que mais sofre burnout, mais sofre o estresse. Também o que a gente vê no dia a dia não é brincadeira, gente. Quando apareceu esse termo burnout, alguns anos atrás, eu falei assim, puxa vida, ainda bem que eu não tive nada disso. Só que aí eu comecei a pensar, os primeiros anos, trabalho na UTI, insônia, estresse, angústia. Claro que tivemos, todos nós temos, acabamos tendo um grau de burnout, porque nós somos seres humanos, nós estamos vendo gente sofrendo lá, sabe? Então, basicamente, trabalhar com terapia intensiva, você tem que ser uma pessoa assim, um pouco especial. E a tua pergunta, eu tenho visto muitos colegas ajudando a tocar o serviço. Nós estamos hoje no hospital mais ou menos uns 140 pacientes da Einstein com Covid. Um mês atrás era 310. Então, está diminuindo. Hoje nós temos 45 entubados. Um perfil um pouquinho diferente dos pacientes, mas é uma coisa que eu passo assim nos andares. Aqueles quartos que foram adaptados, eu fico olhando para aquilo e eu falo, puxa, isso daqui é surreal. É surreal. Os pacientes estão lá porque não podem ter acompanhantes juntos. Eles estão lá sozinhos, com um sedativo, um analgésico, um hipnótico, ventilação, os quartos com aqueles tubos de pressão negativa, os ventiladores, os monitores, aparelhos de diálise. Nunca vi fazer tanta diálise como estão fazendo agora. Uso de ECMO, usando o ECMO aqui. E outra coisa, eu tenho visto essa tecnologia em diversos lugares do Brasil. Eu um dia estava conversando com uma colega aí do Mato Grosso, de Rondonópolis. Depois de ter uma conversa com ela, eu não sabia se eu estava tendo conversa com os colegas top lá do Einstein ou alguém de Rondonópolis, porque a linguagem foi a mesma, muito bem assim posicionado. Então, isso é muito bacana que está acontecendo, às custas de um grande sacrifício que todos nós estamos tendo, todos esses colegas estão tendo. E é como eu disse para vocês, eu não pensei que eu ia ver isso daqui e eu não sei como vai ser daqui a algum tempo. Não sei como vai ser algum tempo. Mas eu vou dizer alguma coisa para você. Eu estou vendo você pela internet, você é jovem, por mais que a internet tente disfarçar, mas você é jovem mesmo, não tem nada que pague você pegar um paciente, como eu já peguei inúmeros, que fica lá entubado, em choque e tal, depois de algum tempo ele sai recuperado. Isso não tem preço. Obrigada, então, doutor Elias. Antes da gente encerrar, não sei se o doutor Marco Antônio quer pronunciar, falar alguma coisa, doutor Raico, para a gente encerrar. Rapidamente, professor, eu só queria cumprimentar, porque eu não cumprimentei no início o doutor Raico, e eu tenho visto a luta dele na PASEG para poder conseguir fazer com que a gente consiga tratar melhor essa patologia. O doutor Raico sabe que foi uma luta muito grande para todos nós, com muito pouco apoio, né, doutor Raico? Mas eu acho que finalmente nós estamos conseguindo virar o jogo. O que o doutor Elias falou é verdade, não só lá em São Paulo, mas aqui também o número de pacientes Covid vem caindo nesse último mês.
Acho que o Dr. Duval, infelizmente, já saiu da apresentação, mas quando a gente fez aquela reunião, né, no domingo, professora, ele falou que uma terceira onda muito provavelmente está um pouco mais distante. O Dr. Duval está na Secretaria de Saúde, deve saber o que está falando. E eu espero que a gente tenha, talvez, um tempo de paz nesses próximos meses, que a gente possa se recompor, porque, de fato, eu creio que todo mundo esteja no meio de um burnout, né? Queria agradecer novamente muito, doutor Elias Nobel, pela brilhante palestra, foi fantástico escutar toda a vivência que ele tem em terapia intensiva. A gente tem muito a aprender com ele. Espero que seja a primeira de muitas aulas que ele possa nos brindar. Obrigado a todos. Obrigada, doutor. Queria agradecer ao Marco pelas palavras gentis. Nós estamos brigando pela sobrevivência, né? Nós temos amigos, nós temos pacientes, nós temos parentes sendo internados, a gente não sabe como cada um vai reagir, e brigar contra o sistema é o que nós fazemos a vida inteira, acho que desde que nascemos, isso é uma obrigação, mas, Marco, conte comigo sempre. Renata, obrigado pelo convite. Sexta-feira à noite, poder aprender, refletir, ouvir as palavras do professor Elias, foi um privilégio excepcional, conte comigo sempre. E esse pessoal que está se dedicando, querendo aprender, melhorar, merece todo o nosso apoio. Professor Elias, muito obrigado mais uma vez. Professora Renata, prazer enorme, conte sempre comigo. Uma boa noite, um bom final de semana a todos. Eu que agradeço, professor Raikon e doutor. É sempre uma alegria e uma satisfação ter sempre o senhor aqui conosco. Obrigado. E eu queria agradecer ao doutor Elias, né, por esse carinho, por esse tempo. Eu sei que, como também o doutor Marco Antônio falou, a agenda do senhor é bem apertada e é sempre uma alegria, gente, uma satisfação imensa ouvir o senhor falar. Eu acho que se o senhor ficasse aqui até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, eu acho que a sala iria permanecer aqui, todo mundo querendo ouvir cada experiência do senhor na terapia intensiva. Eu queria só que o senhor, que recado que o senhor deixaria para esses doutores, né, que estão entrando na terapia intensiva, né, alguns já estão trabalhando, outros não, mas eu acredito que todo mundo que esteja aqui já está na terapia intensiva, mas que recado o senhor deixaria para eles nesse momento? Eu não vou deixar um recado direto. Eu vou fazer uma reflexão e cada um tira uma conclusão. Hoje é sexta-feira, 20h42. Daqui a pouquinho eu vou voltar a assistir alguma série da Netflix ou do Prime Video, que eu fiquei viciado com isso nessa época, né? Eu não assisto mais jornal nenhum, é só isso. Todos os dias. Está aqui minha mulher, a gente vê junto. Eu tenho 77 anos. Eu vou todos os dias, menos sábado e domingo, para o hospital. Atendo meus pacientes, passo de rotina na UTI, programo alguma reunião, algum livro, estamos escrevendo mais um livro agora, tal. Vou para a cardiologia, tento ver alguma coisa nova de informática, gosto muito de informática. E eu consigo fazer isso todos os dias. Eu agora estou na minha chácara. Meu hobby, fazendo minhas coisas que eu gosto muito, eu adoro aqui com meus cachorros. Enfim, com a ecologia que eu preservo, que eu gosto muito. O que mais eu posso querer fora isso? 49 anos de fundação da UTI, 54 anos de formado. Meu filho é médico, muito conhecido, Marcos Knobel. Minha filha, um expert de fragrância internacional, que está assistindo aí, pelo menos ela estava aí agora há pouco. 6 netos, nenhum vai fazer medicina. Não tem importância, eles vão fazer o que for melhor para eles. Essa é a recompensa. Essa é a recompensa. Prazer de fazer aquilo que a gente faz. Quem escolhe medicina, eu às vezes tenho clientes que vão no consultório e converso, clientes de muitos anos, minha filha está estudando medicina, meu filho está estudando medicina.
Ai, doutor, ele é um apaixonado, adora medicina, estuda medicina. Não tem jeito de fazer medicina se não tiver paixão. Não existe, gente, não existe. Ou a gente vai fazer medicina para ganhar dinheiro? Também não existe. Agora, quando a gente se reúne com pessoas como vocês, a gente consegue transmitir um pouco da experiência, ganhar com a manifestação de vocês, ganhar experiência. O que a gente pode querer mais? Ter saúde, continuar atuando, fazendo umas palestras, escrevendo livros. Um ritmo um pouco mais lento, né? É muito gratificante. É muito gratificante. Agora, tem que gostar. Tem que gostar. Cansativo, estressante, mas acho que nós temos um lado um pouquinho masoquista aí, e a gente gosta disso. Os mais novos, façam, vão seguindo, vocês vão ver cada dia que tem uma recompensa. A gente tratar os pacientes, ajudar, não tem preço. Muito obrigado pelo convite, eu gosto de falar do assunto, porque a minha vida foi isso, e continua sendo isso. Muito obrigado, gente. Tá, obrigado, doutor. Tá, obrigada, doutor Elias. E doutor Marco Antônio, comentei com o doutor Elias Knobel por telefone, que ele esteve em Goiânia na abertura do Shopping Flamboyant. Olha quantos anos atrás, né? Falei para ele que na próxima tranquilidade dessa pandemia será um prazer recebê-lo aqui pessoalmente em Goiânia. Né, sem dúvida, sem dúvida, doutor, sem dúvida. Vai ser um prazer. Bom, então, muito obrigada a todos, né, por esse momento bastante importante para todos nós e um bom descanso, né? Obrigado. E os alunos da especialização, até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite.